A paz do Senhor Jesus. Eu estava aqui meditando e me ocorreu uma passagem bíblica que me chamou muita atenção e que mostra o tanto que nós podemos falhar na nossa vida com Deus. Se trata de Lashon Hara, uma palavra hebraica usada para descrever a língua má. E o mais interessante é que Lashon Hara não está relacionado somente a contar uma mentira, mas em falar na hora errada, opinar na hora errada. E nós vamos meditar em um texto que vai tratar exatamente sobre como falar na hora errada pode custar muito caro. Nós vamos meditar na vida de um homem chamado Aitofel. Ele era um homem conselheiro no reino de Davi. Ele não era profeta, ele era conselheiro. E ele, depois que Absalão toma o reino, usurpa o reino de Davi, que Davi foge, entra em cena esse personagem, o Aitofel. E o mais interessante é que só fala de Aitofel em 2 capítulos, no capítulo 16 e no capítulo 17 de 2 Samuel. Só fala de Aitofel aqui. E Aitofel, ele é o exemplo da pessoa que fala a coisa certa na hora errada. Para nós entendermos o que eu estou falando, nós temos que ler o capítulo 16 e o último versículo. O versículo 32, o versículo 23. Do capítulo 16 vai falar assim: e o conselho de Aitofel, que era dado naqueles dias, era como se fossem conselhos de Deus. De tal era o conselho que as pessoas o consultavam como se ele fosse um oráculo de Deus, tanto para com Davi, tanto para com Salomão, Absalão. Olha para você ver o nível que era a espiritualidade de Aitofel no meio do povo. Ele era tido como um oráculo, um profeta, um mensageiro. Mas Davi tinha fugido porque Absalão agora usurpa o reino do seu pai. Davi, no seu desespero, sem saber o que fazer, foge. Aí vem Aitofel, aparece Aitofel no capítulo 17. E o Absalão pede um conselho a Aitofel. O que nós vamos fazer? Aí é onde eu falo, a Lashon Hara, ela vem acompanhada agora de uma arrogância, de uma traição. E Aitofel fala com Absalão assim: olha, Absalão, deixa eu escolher 12 homens, 12.000 homens, e vá atrás de Davi. E vou derrotá-lo, e todo o povo vai se juntar a ti. E no capítulo 17 vai falar que esse conselho
que Absalão recebeu de Aitofel, ele agradou Aitofel e agradou os seus homens. Está no versículo 4. Mas o Absalão chama um outro rapaz, um homem arquita, um homem sábio, conselheiro também, chamado Uzai. E quando Uzai chega, Absalão fala para ele assim, olha, eu pedi conselho a Aitofel e ele falou isso e isso é bom? Me fala aí, é bom ou não é? E o Uzai fala assim, olha, o Absalão, você recebeu bons conselhos de Aitofel, mas nesse momento, esse conselho não é bom. Porque o seu pai é um guerreiro e os homens que estão com ele são valentes e valorosos e estão de espírito amargurado. Aitofel vai ser derrotado e o homem mais valente em Israel, ele vai desmaiar de medo e de ti o povo vai embora. Esse foi o conselho de Uzai. Ele falou, olha, os homens que estão com seu pai, eles são de espíritos amargurados, mas eles são homens valentes. E o seu pai é um guerreiro. Vai derrotar Aitofel e o homem mais valente, ele vai desmaiar. E de ti o povo vai embora. Olha o conselho de Uzai. Nesse momento, Absalão, as palavras de Aitofel não são boas. Ele pode ter te dado muitos conselhos bons, mas agora não. O conselho dele não é bom. Isso é o Lashon Hará, é a língua má, é falar na hora errada, porque existe tempo e hora para a verdade, não para a mentira, mas para o silêncio. Em Provérbios a Bíblia fala, não responda ao tolo segundo a sua tolice, para você não se igualar a ele. Existe um momento que você tem que ficar calado. Existe um momento que você tem que se silenciar. Por isso que a Bíblia fala, calai-vos e vede o livramento do Senhor. E o resultado foi que Aitofel não teve o seu conselho seguido. A Bíblia vai dizer que ele foi embora, colocou a sua casa em ordem, se enforcou e morreu, e foi enterrado na sepultura de seu pai. Está no versículo 23. Vendo, pois, Aitofel que não se havia seguido o seu conselho, abardou o jumento e partiu e foi para casa e para os seus na sua cidade. E tendo posto em ordem sua casa, se enforcou e morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Ele falou a verdade. Ele deu um bom conselho, mas na hora errada. Jesus em Mateus, ele fala, olha, por suas palavras você vai ser justificado, por elas também você vai ser condenado. Naquele dia muitos vão me dizer, mestre, no teu nome fizemos milagre, no teu nome fizemos maravilha, no teu nome expulsamos demônios. E eu vou dizer-lhes abertamente, nunca vos conheci, porque falou sem a minha ordem. Abriu a boca para falar a verdade, mas na hora errada. Então que nós possamos meditar e que Deus nos abençoe.
E que Ele nos ajude a fazer assim como Davi fala: guarde a porta da minha boca. E que nós venhamos usá-la para proclamar somente as maravilhas do Evangelho. E que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.